Aí você aprender a surfar fora do mar, que coisa esquisita, o que é isso? Não deveria funcionar, né? Porque aí os haters teriam todas as ferramentas que eles querem. Mas se o surf realmente funciona aprender fora do mar, aprender funciona, né? Então a gente tem que aprender algumas coisas para depois colocar em prática e aí a prática a gente vai fazendo dentro do mar. Então a gente costuma falar o quê? Que você deixar para aprender lá, você está gastando oportunidades que você poderia estar praticando, né? Então aquela pessoa que tem pouco tempo para surfar, tem poucas oportunidades, ela vai lá ainda vai ter que aprender tudo que ela precisa, ela vai fazer daquela oportunidade um campo de aprendizado. Sendo que se ela aprender antes, fora do mar, em casa, com outras técnicas, outras ferramentas, na hora que ela chegar no mar, ela vai pôr em prática o que ela aprendeu. Então ela vai usar o mar mais para lapidar o que ela já vem treinando, o que ela já vem desenvolvendo, do que propriamente aprender alguma novidade, né? Alguma habilidade nova. Hoje a gente vai quebrar esse mito do que aprender a surfar fora do mar não funciona. Tá? Então esse é um mito. O que você tem que fazer é o seguinte, tá? Ninguém está falando que você nunca vai surfar. Não, é um ciclo. Você aprende, entende, automatiza, melhora, aplica no mar. Depois volta. Analisa, entende, aprende, automatiza, aplica no mar. Não é para você aprender apenas fora do mar a surfar. É óbvio. Né? E esse mito existe porque, na verdade, as pessoas vão muito despreparadas. Então, elas acham que surfar é muito difícil. Na verdade, elas não têm preparo nenhum, não sabem nada do que estão fazendo. Acham que é simplesmente pegar a prancha e surfar. E esse, na verdade, é o maior mito que tem. Você pode aprender por esse caminho? Pode, mas é um caminho mais difícil. É um caminho que demanda tempo. Às vezes você fica estagnado, não sabe por quê, não consegue entender, se coloca em roubada. Então, às vezes você entra no mar, não sabe o que fazer, tá com uma prancha, não entende nada do mar, não entende o que é o swell, o que vai acontecer, por onde que entra, por onde que sai, e aí você tá lá numa roubada, né? Eu, no começo, fiz bastante isso. Por isso que eu tô aqui mostrando que existe um caminho diferente, né? Que a gente consegue, sim, se preparar para chegar lá no mar, saber o que fazer e realmente aproveitar a sessão de surf para poder curtir, se divertir, fazer o que a gente quer mesmo, né? Até porque isso antigamente era assim, né? Então a gente está falando de tempos modernos, né? Então lá na década de 80, 90, até surgir toda a tecnologia que a gente tem hoje, todas as ferramentas que hoje tem, realmente essa era a forma que você aprendia a surfar. Então não é que foi apenas um mito, foi um mito e um hábito. E um hábito que está sendo quebrado por novas ferramentas, pela tecnologia a nosso favor, pela nossa oportunidade de estar aqui online falando para o Brasil inteiro, até para o mundo. Eu tenho aluno na Holanda, na Inglaterra, Austrália, você também está aí pipocando por todos os lados do mundo. Então antes as pessoas nem tinham acesso às informações, não tinha uma câmera para você ver você surfando, não tinha um tutorial para você seguir sobre a técnica das manobras, era tudo muito empírico, era tudo muito... O surf era mais uma arte do que um esporte. Hoje, com esse lado do surf se tornando um esporte como é o tênis, como é o futebol, como é qualquer outro esporte, que você vê todas as pessoas treinando para depois ir jogar, tem até aquela expressão, treino é treino, jogo é jogo. Cara, o cara joga 2 vezes na semana, o jogador de futebol, e treina 5. Você já vê se eles vão jogar 5 vezes por semana? Não, eles mais treinam do que jogam. E no surf é a mesma coisa. A gente vai treinar 3, 4, 5 vezes na semana para surfar 1, 2 vezes na semana para colocar em prática aquilo que a gente está treinando. Então, é um mito que veio de um hábito que hoje em dia já está sendo desconstruído, né? A gente está em 2023, vamos combinar, tem muita tecnologia aí para ajudar a gente. É disso que a gente está falando. É isso mesmo, né? E assim, antigamente o surf era realmente para poucos. Porque não existia informação sobre prancha, não existia informação de preparos, não existia foto para analisar o que você estava fazendo. Então era realmente para aquelas pessoas que tinham mais, né, sangue nos olhos. Ou até um dom de aprender sozinho, né? O dom de aprender tinha toda essa questão e ser muito corajoso de se colocar com a prancha que tinha, no mar que tinha, sem saber de previsão de onda, sem saber de nada, né? E hoje a gente tem existem muitas ferramentas para você aprender todo o possível e chegar lá no mar mais preparado. Na verdade, a gente tenta controlar as variáveis. O surf ele é composto de muitas variáveis, né? E hoje em dia a gente tem como controlar um pouco dessas variáveis e fazer ele menos invariável. E quanto menos invariável é, mais fácil de repetir
mais fácil de repetir, mais fácil o aprendizado. Quando você tem muitas variáveis, até você coincidir todas as variáveis para você fazer uma sequência lógica de aprendizado demora muito mais tempo. Quando você controla a maior parte das variáveis, fica mais fácil de aprender qualquer coisa que você for fazer, tá?